Prússia Beer apresenta Labier Hopcast. Labier Hopcast. Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, Gleicinho Silveira por aqui em mais um Labier Hopcast. O episódio de hoje promete ser extremamente instigante e conduzir a nossa curiosidade em busca de se entender mais sobre o festival ISO. Para quem não sabe, ISO é In Search of, à procura de, em busca de, o maior e melhor festival de cervejas extremas do Brasil, nas palavras daqueles que o organizam, que acabou de entregar agora a segunda edição em maio de 2023, num belíssimo dia, em frente à Lagoa da Pampulha, num clima total de harmonia e experimentações. Foi sensacional, falaremos muito sobre esse festival hoje. E para chamar então o nosso convidado de hoje, Nandex, cadê você, minha filha? Senti falta de você no ISO, inclusive. Fala, família cervejeira, Nandinha Alfig aqui dando as caras, como é que vocês estão? Hoje a gente vai trocar uma ideia, assim, bater um papo com o Thiago Garcia. Ele é um médico muito apaixonado pelo universo cervejeiro e justamente por conta dessa inquietação, né, cervejística que a gente tem, que ele tem também, e por várias outras questões, né, que a gente vai debater hoje, foi em busca de criar assim, esse festival cervejeiro, que é o ISO. É um festival ousado, que tem dado assim muito o que falar no cenário cervejeiro nacional. Então, vamos descobrir o que é ISO. O que é isso? O que é ISO? Seja bem-vindo, Thiago. Seja bem-vindo ao Labier Hopcast. Fala, galera do Hopcast. Labier Hopcast, né? Muito legal. Muito prazer estar aqui, falar com vocês, com a tua audiência, explicar um pouquinho mais sobre o que é o Festival ISO. O pessoal fica me brincando que é da taça ISO, né? Mas a gente acaba que... Não é isso. ISO é porque In Search of, né? Como o Gleison falou. E foi uma ideia que a gente teve de realmente, vocês falaram muito bem, da inquietação. Não basta ser médico, não basta ser pai, tem que ainda ter um festival de cerveja, né? Coisa de maluco. Então é isso, estamos aqui com todo prazer para poder tirar todas as dúvidas e bater um papo legal com vocês e mostrar um pouco mais para sua audiência sobre o festival. Pô, maravilhoso, cara. Pô, Thiagão, como a gente diz aqui em Minas, né, cara, arreda uma cadeira aí, se acomoda, que o boteco é nosso. E botecagem boa é botecagem que é diversa, né, cara, e dialoga com todo mundo, de peito aberto e copos dispostos, porque como Minas Gerais... Já dizia o poeta, são muitas, Minas são muitas, as culturas em torno da cerveja também o são. E hoje é dia da gente entender um pouquinho mais sobre essas cervejas extremas, high-end, hiper especiais, entender o que é isso, entender o que é ISO. Entender também o que a gente pode aprender, né, cara, com esse mercado tem cada vez crescido mais no Brasil, né, cara? A gente tá aqui, a gente não tem nem roupa pra isso, mas vamos hoje aprender com quem sabe, né, Nando Alfig? Com certeza, mas antes da gente aprender com quem sabe, antes da gente começar as nossas reflexões aqui também, bora abrir a comanda desse boteco aqui virtual. O que vocês vão beber hoje, Thiago, Gleison? Bom, se eu puder começar... Pode, apresenta pra nós as suas armas. Fala pra gente se vai beber. Hoje não podia deixar de fora, né? Como já passou o festival, eu tô aqui com uma cerveja que é uma cerveja exclusiva do pessoal que foi VIP no festival, que tem a baleiazinha. É uma cerveja feita pela Greenhouse, a casa da Octopus em BH, né? Uhum. Aí tem essas baleias, que é a Megaptera novangli, que é o nome da espécie da baleia que a gente usou como na logo do ISO, né? E tem um significado dessa baleia, eu vou explicar também um pouco mais depois. E aí é uma sour com barril com madeira de IP, já que era uma coisa que a gente queria representar mais Belo Horizonte, né? Porque os IPs de Belo Horizonte são muito representativos. Então ela tem madeira de IP e também a flor da Clitoria ternatia, que é a flor do IP roxo. Então ela tem uma coloração bem roxa por causa do IP roxo.
é uma cerveja que representa o festival, não podia deixar de fora. Pô, maravilhoso, cara. Aguei. Curiosa aqui pra ver essa cerveja aí. Não só experimentar, mas também vê-la. Eu já vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Ai, maravilhoso. E Nando Figa, vai de quê? Eu vou novamente com uma cerveja que eu já falei em um episódio anterior, que é a IPA Suprema, a número 3, a maravilhosa da Prússia Beer, que é essa cerveja que, pra mim, foi uma das melhores. Tá só começando, né, o clube, mas já gostei muito dessa, essa já é a minha favorita. E vou com ela. E você, Gleicinho, você vai abrir? Fantástico. Cara, hoje é um dia muito especial, né, cara? Falando de cervejas especiais, eu tô abrindo hoje uma cerveja que tava guardada aqui por 2 anos, que é uma Doppelbock da Prússia, chamada Desbravator, que é uma cerveja em homenagem aos pais dos donos, do Fernando e do Douglas, se não me engano. É uma cerveja espetacular. Eles faziam regularmente, tem um tempo que não fazem, então a cerveja aqui ela é de 2021 e abrirei ela hoje, uma Doppelbock que tava esperando um momento especial, e como tá frio em BH e região, vai casar bem demais. Não foi no 2 dias, mas foi quase na Dolfiga. Então vamos abrir nós então? Então vai, Nadex. 3, Bora. 2... 3, 2, 1... Vai! Agora sim, deixa eu fazer o serviço aqui. Vamos ver como está a cerveja, né, cara? Inclusive, cerveja de guarda, cervejas envelhecidas tem feito um barulho grande. Falaremos sobre isso hoje também. Isso. Saúde, saúde. Saúde, galera. Saúde. Eu sou a Amanda, da Prússia Beer, e vim te dizer que se você tá afim de experimentar cervejas de outros cantos do país, como as que a gente faz aqui no interior de Minas, a hora é agora, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prussiabeer.com.br. Até logo! Não, cara, ó, cerveja tá rodando lindo aqui, tá? Logicamente, quem tá acompanhando a gente em áudio não se ligou aqui, não, mas, cara, formação de espuma perfeita ainda, uma cerveja que tá há 2 anos guardada, o sensorial dela tá incrível ainda, não acidificou, não deu nada de ruim, tá? Inclusive, bem complexo aqui. No momento que me entra o Henrique Moraes, aqui, nosso grande apoiador, cervejeiro da Tarim, apoiador desse podcast, Tarim que fez um barulho gigante também no ISO, junto com a Octopus também, que o Thiago tá tomando. Muita cerveja boa em Minas Gerais, cara. A gente é muito privilegiado. Mas também, isso também foi um encontro de muitas cervejas do Brasil inteiro até fora do país. Coisa linda. Coisa linda. Vista linda. Coisa linda. Exatamente, cara. Então, de copos cheios e corpos relaxados, eu queria dedicar esse brinde, então, logicamente, a todos os apoiadores do LabR Hopcast, que nos ajudam mês a mês a manter esse programa no ar, trazendo sempre pautas instigantes, leves, porém repletas sempre do melhor conteúdo. Esse brinde é para vocês, inclusive. Muitos apoiadores estiveram no Festival ISO com a gente lá, representando em loco a família Labier, a comunidade Labier, muita gente com a camisa da Labier circulando lá. Foi legal demais. Muita gente que eu não conhecia veio cumprimentar, falar do programa. Foi um momento muito especial, assim, cara. Foi incrível. E então, cara... Enfim, essa comunidade vai muito além do podcast, esbarra em encontros, abraços, trocas, experiências, né? Sejam elas online, presenciais. Vocês apoiadores lindos, maravilhosos, no momento que entra Lucas Simões, mais um apoiador lindeza, tá com a camisa do Labier, tatuou no Festival ISO, tem Festival ISO tatuado no braço. Esse cara, se ele não ganhar ingresso na próxima edição, meu irmão, esquece. E é verdade isso. Então, cara, pô, vocês vestem a camisa mesmo. A gente é extremamente gratos e felizes por vocês nos permitirem caminhar lado a lado, né? Nessa trajetória músico-etílico, cervejística. E, enfim, você que tá ouvindo aí, ainda não faz parte dessa família, acessa apoia.se/Labier Hopcast. Arreda você também uma cadeira e vem pra nossa cozinha, que cozinha de Minas cabe todo mundo. A sala é gigante, tem ninguém na sala. A cozinha é 1 por 1, tá lotada. Isso é Minas Gerais. Não é não? E aí, Nandinha, vamos nessa então. Apresentações feitas. Bora entender um pouquinho melhor sobre essas instigações
sobre essa vontade de criar um evento em Minas Gerais, nas Minas Gerais. E, bom, Thiago, como o próprio nome, né, do ISO, que é In Search Of, que é a procura, né, em inglês, reflete esse lado da curiosidade, da busca, como a sua própria curiosidade cervejeira, né, nasceu, e como ela te colocou em busca, assim, das realizações e das colaborações desse mercado através, principalmente, do festival. Bom, o Festival ISO, na verdade, ele nasceu num bar, né? Como toda boa ideia se nasce num bar. Eu tava com um amigo e aí eu já tinha experiência em outros festivais e falei com ele da gente poder começar a fazer o Festival ISO. Ele topou. Ele é o Edson, que é um chefe de cozinha, um dos melhores que eu conheço, assim, sem modéstias. O Edson, que hoje é dono, né? Um dos sócios da Lambi Lambi, que faz hard seltzer, né? Que inclusive estava no festival também. E aí ele topou, nossas esposas toparam também, porque esse é um projeto que não dá para tocar sozinhos, né? Assim, acho que a gente não tem como fazer só por conta própria, então elas toparam. A esposa do Edson, ela também faz um pouco ela é arquiteta, então ela faz design também de algumas coisas pra gente, como ela fez a nossa logo, por exemplo. E assim, sempre que tinha uma cerveja colaborativa com o Koala lá em Belo Horizonte, eu estava presente exatamente para poder criar um network, porque eu já tinha na cabeça, na minha mente, ter um produto de festival, de algum evento. Então toda vez que alguém ia para lá para fazer uma colaborativa com o Koala, eu ia também e fazer questão de conversar com os cervejeiros, de trocar ideias, trocar experiências. E como eu já viajei muito mundo afora em eventos, eu já tinha também um modelo na minha cabeça do que eu queria criar. Tinha um evento de São Paulo, que é um evento que eu tinha com muita referência, né, que é o Slow Brew, que era um evento que eu achava de um grau de qualidade muito alto. Então, assim, a gente foi mesclando um pouco do que a realidade do Brasil pode nos proporcionar com o que eu queria criar das inspirações de fora. E na época, isso foi em 2019, antes da pandemia, né? A gente criou o festival em 2019. Na época eu ainda tinha mentalidade muito geek, assim, muito nerd da coisa de cerveja, muito de beer geek. E nesse meio tem esse nome ISO, né? Se fala, quando você coloca uma cerveja muito rara, muito especial, a gente fala ISO nessa cerveja, tipo, estou à procura dela, né? Como se eu estivesse tentando encontrá-la. E aí a gente brincou com o ISO, tanto de qualidade, quanto da taça, quanto da procura. E usou a imagem da baleia, que a gente usa essa imagem para cervejas raras também. Então a gente brincou com essa imagem da baleia, que tem um pouco de coletividade, né? Um pouco de raridade, um pouco de profundidade. Então a gente brincou com essas coisas e aí criamos o Festival ISO Cervejas Extremas, porque exatamente era o que eu queria provocar nas pessoas, tirar do lugar comum, para mostrar que não era um festival de Pilsens ou de IPAs, era um festival de cervejas extremas. Mas entendendo que o extremo não é simplesmente cervejas muito alcoólicas, mas extremamente bem feitas, lagers que tenham um esmero na sua produção, um longo tempo de maturação, sours mais ácidas, ou que não sejam tão ácidas, mas que tenham frutas. Então a ideia era tirar as pessoas do lugar comum. Pô, fantástico, cara. E como a gente até voltar um pouquinho antes da ideia do ISO, tua relação com a cerveja foi já na cerveja high-end? Como começa a tua história e esse insight, esse momento que você tá no bar, por que você decide fazer o festival? Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que não gostava de cerveja convencional. Nunca fui aquele cara que ia para as festas e tomava as cervejas convencionais, Skol, Brahma, Antártica, enfim. Eu nunca fui a pessoa de realmente gostar desse tipo de cerveja, tipo de produto. Então eu era o cara que tomava geralmente vodka ou vinho, né? Mas não tinha condição financeira para isso quando eu era mais jovem, né? E aí depois que eu comecei a ter um pouquinho mais de condição, eu comecei a tomar um pouco mais de vinho, mas nunca fui muito da cerveja. Aí na época, sei lá, acho que foi em 2005, por aí, que teve aquela onda da Boêmia Confraria, que tinha... Uhum. Eu não sei se vocês lembram. Lembro demais. Mas eram garrafas diferentes, tinha abadia, aquilo. Eu tomei a primeira vez aquilo e curti, mas ficou só nisso mesmo.
2003, 2004. Então eu fiquei nessas de Trigo, Erdinger e Paulaner, enfim. Mas totalmente sem aprofundar. Em 2016 eu fui para a Europa com um primo meu, Bernardo, que é um primo irmão, que nós nascemos, ele é da minha idade, tem poucos dias de diferença, então a gente cresceu juntos, quase como irmãos mesmo, assim, de sangue. E ele me chamou para ir para Londres e eu fui. Só que de Londres ele queria ir para a Bélgica por causa das cervejas. E aí em Londres eu não curti muito, achei tudo muito aguado, não curti muito o perfil da cerveja de lá. Na Bélgica, em Bruges, especificamente, eu descobri o que era o mundo da cerveja, que era muito mais próximo do vinho que eu gostava do que da cerveja que eu conhecia. E aí foi paixão à primeira vista, assim. Fiquei absolutamente alucinado pelas cervejas. Comecei a tomar lá, por exemplo, Slot, Straffe Hendrik, aí começam as Kriegs, aí um caminho realmente sem volta. De lá para cá, como tudo que eu faço na minha vida, quando eu começo eu vou de cabeça. Uhum. Então eu entrei e assim, foi uma coisa absurda. Já voltei em 2016 procurando bares em Belo Horizonte com cerveja artesanal, procurando os eventos, já comecei para o Experimente, por exemplo, todo fim de semana praticamente eu comecei para o Experimente, e aí pronto, aí foi só se aprofundando até chegar nos dias de hoje. Não, total. E, por favor, Nanda, vai. Não, ele tinha falado do Slow, mas você também teve algumas inspirações nesses festivais gringos, né, também, assim. Desses festivais que você foi, assim, o que tinha, assim, de diferente que você queria trazer para cá, assim, para o seu próprio festival? Acho que duas coisas principais. Primeiro, a curadoria, porque eu acho que em alguns festivais, tipo o Slow Brew por exemplo, era um festival com muitas cervejarias, com muita cerveja, mas você tinha muita dificuldade de encontrar coisas de qualidade mais apurada, vamos dizer assim, tá? Não estou nem questionando, eu acho que nem me cabe isso, ficar questionando a qualidade do produto nacional. Antes, pelo contrário, eu quero exaltar. Mas eu brinco que a gente acha que vai para os Estados Unidos, por exemplo, e vai achar uma cerveja boa em qualquer lugar, você não vai. Você não vai. É porque a gente já chega, por exemplo, eu chego lá já selecionado para as cervejarias que eu quero ir. Muitas vezes no caminho eu paro num lugar e falo, cara, é exatamente uma cervejaria de cerveja de entrada no Brasil, não tem nenhuma diferença. Então a gente tem uma galera que está trabalhando com cerveja de entrada, que eu acho super justo, porque é um mercado que é mais rentável do ponto de vista financeiro para a cervejaria, e tem uma galera que está se dedicando mais a fazer a cerveja que a gente chama de high-end, né? Que é a cerveja que tem um maior valor, que tem um maior custo de produção e que tem um maior esmero também, que eu acho que tem maior complexidade. Por isso que eu sempre falo que o Festival ISO busca entregar essa complexidade dos sabores, dos produtos, do sensorial, né? Então, assim, essa ideia do festival foi buscar de fora um pouco dessa curadoria, de colocar menos cervejarias e mais produtos high-end. E a segunda coisa é a organização do fim de semana, assim, estruturar não só o festival, mas um contexto. Então, por exemplo, eu fui para o Tampa Beer Week, lá em Tampa, e não é só um fim de semana do Runapus, da Cycle, tem vários eventos paralelos acontecendo, orbitando o Runapus, que é o principal evento do fim de semana do Tampa Beer Week, que eles justificam a ida de todo mundo para lá. Você pega o MBCC, por exemplo, em Copenhagen, que é um festival que eu ia em 2020, mas veio a pandemia, acabei não indo, mas eu tenho como referência também, que também acontecem eventos paralelos. Você tem o Great American Beer Festival, que é também um ótimo festival, que tem também eventos paralelos. Então, assim, eu queria que Belo Horizonte fosse um centro de experiências durante todo um fim de semana, e não só no dia do festival. Então, para isso, eu conversei com donos de cervejarias, donos de ponto de venda, as cervejarias que viriam, com organização de estrutura de tudo que você pensar, para poder tentar, até de turismo, para poder tentar gerar para as pessoas a melhor experiência possível, que as pessoas tivessem um fim de semana inteiro legal de experiências com cervejas high-end, cervejas especiais. Não, total, cara. E a gente falou aqui, né? Já citamos alguns nomes, você citou um, citei outros. Em Minas Gerais, em BH especificamente, a gente é muito abençoado, a gente é muito privilegiado nesse sentido. Então,
A gente tem, por exemplo, Tarim, Koala, todo mundo em volta ali de Nova Lima e outros locais de BH, cervejeiros caseiros incríveis, laboratórios, o Lab da Verace, do Túlio. Pô, é muita gente braba fazendo cervejas incríveis e eu acredito que tenha passado isso pela tua cabeça também, associando com as tuas experiências no exterior, de você dividir isso com as pessoas, né? Tipo, cara, aqui é tão sensacional, a gente tá num berço tão espetacular que vocês precisam vir aqui. Vocês têm que vir aqui. Isso é muito legal, dessa observação, porque a gente, assim, quem tá em BH se resolve numa confraria fechada, exclusiva, e tá tudo certo. Tem uma experiência pessoal ou com um grupo pequeno de amigos e se diverte ao longo do ano inteiro. Só que aí você chegar e ter um insight, não, cara, a gente primeiro tem potencial para fazer isso e a gente precisa fazer isso. Foi mais ou menos por aí, você pensou também? Assim, eu sou apaixonado por Belo Horizonte, assim, eu realmente sou uma pessoa que ama o lugar que eu moro, tá? Eu não sou um entusiasta máximo do que representa o Brasil, assim, certas coisas, nem vou entrar no mérito porque não é o lugar para isso, mas Belo Horizonte especificamente, assim, a receptividade do Belo Horizontino, a comida de Minas, o clima, eu acho que é tudo muito propício para você ter isso, sabe? Quer dizer, se você coloca as pessoas numa região privilegiada no Brasil, porque eu tô exceto São Paulo, que não tem comparação, né, para chegar, para se sair, porque tem uma logística muito melhor, mas Belo Horizonte está bem posicionado no Brasil, quer dizer, para o Nordeste não fica longe, para o Sul não fica longe, quem está no Sudeste está perto, então uma posição geográfica privilegiada, uma população que é muito receptiva, uma comida que é muito boa, uma estrutura que é muito boa, subutilizada. Belo Horizonte tem uma ocupação hoteleira baixíssima, né? Então a gente tem estrutura para poder absorver pessoas, a gente tem cervejarias espetaculares em BH, em Minas. Eu considero Minas como estado, realmente o estado referência, porque se você pegar Tarim, Koala, Zalás, Spartacus, esse ano, muitas cervejarias novas emergindo de forma assim absurda. Lá no festival, por exemplo, a Faca com a Beef Freak, né, servindo ostra com a Oyster Stout, e os caras com uma cerveja envelhecida em barrica, um monte de gente né, trabalhando isso. Sim, no festival, em outras cervejarias. De fora, né, cara? Isso, a Hanks. Então, enfim, o fato eu acho que Minas é realmente muito privilegiado do ponto de vista de cervejeiros, né, de cervejarias. E BH, para mim, é a cidade que tem todo o potencial de receber os apaixonados por cerveja. E esse foi o motivo porque eu queria tanto movimentar a cidade. Eu queria movimentar a cidade. E quero fazer mais, tá? Provavelmente, para o ano que vem, vai ser até mais. Inclusive, eu tenho até alguns amigos, assim, daqui de São Paulo, que foram. Eu só vi depois. Até fiquei de falar até pro Gleicinho. Falar, tem uns amigos meus aí, dá um oi. Que são daqui de São Paulo. Eles foram, acho que eram uns 5, 6 pessoas. E foram para curtir o festival, assim, conheceram a cidade, né, BH e tal, e foram principalmente por conta do festival. Então, aí conheceram depois a Koala, conheceram ali a HB, a Hofbrauhaus. Isso, a Hofbrauhaus. Bom, eles conheceram outros lugares, assim, que até quando eu fui eu acabei reconhecendo por conta de não ter tempo, porque tem muita coisa legal em BH. Sim. E é isso, só que você falou do lance não só das pessoas receberem bem, mas a baixa, né, de hotéis, né, de pousadas e lugares para poder encontrar. E espero que o festival assim, mostre, né, que existem pessoas que querem conhecer BH não só por ser BH, mas também por conta da cerveja, né? Só um complemento aqui que eu lembrei desses meus amigos. E um beijo, Jonathan, se estiver ouvindo. Eu vou mandar esse episódio para você, de qualquer forma, mas é isso. Não, eu falei com o Thiago antes da gente começar a gravar que eu fui saber que pessoas que eu queria ter conhecido, que eu conheço online, que estiveram no festival, soube durante a semana posterior, né, ao festival, porque é muita coisa, a gente não teve tempo de
de absorver tudo, né? Igual esse rolê de pessoas amigas que estavam no mesmo lugar. E se a gente não se trombou, porque não dá para reconhecer todo mundo online, às vezes é meio diferente. Enfim, mas a fala do Thiago é muito importante. E pensando nessa questão que a gente também estava falando no pré-papo aqui, né, cara, antes da gente começar a gravar, como isso é hobby, todos nós temos as nossas profissões, né, cara? Pô, Thiago, médico, imagino que a agenda não seja fácil. E se propor a fazer um festival que dialoga não só com a experiência cervejeira, mas uma experiência gastrocultural, social, que flerta desde turismo a agitar o mercado, né? Então a gente é um profissional hobbyista, um hobbyista profissional, que, de certa maneira, começamos a também atuar no mercado, atuar de formas diversas. Então, pô, o Thiago, ele é um agitador do mercado cervejeiro hoje, em absoluto, né, cara? É consultado o ISO, ele entrou no calendário assim de uma forma muito presente, né? Muito presente mesmo. E nesse rolê todo, como você se já se viu, então, como esse agitador do mercado, profissionalmente mesmo? Já saiu do hobby, já? Na cabeça? Eu gostaria muito. Assim, não dá para falar para vocês que o festival é lucrativo, né? Que eu vou viver do festival. Não posso falar isso. Eu sou médico neurologista, sou especialista em distúrbios do movimento e trabalho com uma coisa específica que é cirurgia de Parkinson, por exemplo, que é uma coisa muito específica. Então, eu trabalho com interação homem-máquina já de uma forma muito mais profunda do que você possa imaginar. E essa é a minha paixão máxima, que é aquilo que eu mais acredito, mais gosto de fazer, e eu não pretendo nunca substituir. Então, para mim, a cerveja jamais vai entrar para substituir o meu trabalho, que é o que eu mais amo. Eu nem quero sair dessa área. Mas, assim, de fato, um hobby que tá se transformando num trabalho. Dá bastante trabalho fazer um festival. Nossa, Você não faz ideia, eu sempre conto esse caso. No festival do ano passado, para vocês terem uma ideia, as chopeiras do festival ficaram prontas na sexta-feira à noite. Nossa. E eram tipo 20 chopeiras. Então, até a sexta-feira à noite, eu não tinha como servir as cervejas que já estavam comigo. E no sábado de manhã foram entregues as outras 5, 7 que ficaram para ser feitas durante a madrugada pelo meu fornecedor. O problema chopeira é no Brasil inteiro, tá? Para que vocês saibam, tá? Mesmo se for fazer um evento em São Paulo, no Rio, arrumar 100, 120 bicos de chopp para servir no festival não é fácil. Fora decoração, fora iluminação, fora logística, fora lidar com cervejeiros, né? Então, assim, falar com vocês que é lucrativo, não, mas que virou um trabalho, com certeza. Eu fechei minha agenda vários dias para trabalhar para o festival. Isso é fato, tá? Isso é fato. Recebi por isso? Não recebi como eu receberia no meu consultório. Mas, assim, é um prazer que eu tenho também gigantesco ver as pessoas, por exemplo, vindo a BH. Eu acho isso sensacional. Eu me divirto muito, eu confraternizo com as pessoas, sabe? Eu me compadeço da alegria que elas têm. E aí, fazer o Mega BS na quinta-feira, por exemplo, ver todo mundo... Eu nem tomei muito, eu tava mais como espectador, sabe? Aquele voyeur, assim, sei lá. Não quero usar um termo muito ruim, mas... Sabe aquele cara que, assim, eu fico assistindo a coisa acontecer e falo, caraca, que legal, tá dando certo, o meu sonho tá dando certo. E isso me dá muito mais prazer, muito mais tesão, do que o retorno que eu acho que eu teria se eu tivesse, sei lá, pensando estritamente na questão financeira. Eu não teria pensado nesses eventos todos, porque me deu muito mais dor de cabeça os eventos pré e pós-festival do que o próprio festival, saca? Então, tipo assim, eu acho que a ideia é realmente, genuinamente, movimentar o mercado. E se isso transformar numa marca lucrativa no futuro, que bom, que legal. Né? Obviamente que eu não quero gastar dinheiro com o festival, não quero, né? Não quero drenar dinheiro no festival. Se ele conseguir me dar uma renda extra, pequena que seja, e essa recompensação que eu tenho
de prazer em ver as pessoas estando em BH, cervejarias, todo o movimento que é feito, todo o engajamento, para mim tá bom, para mim é o bastante. Bonito isso, hein? Você tem alguma coisa para acrescentar, Gleicinho? Não, pra gente encaminhando aqui na pauta, além de ser realmente muito bacana o que o Thiago falou, a gente tem que pontuar sempre o rolê o trabalho, ele tem que ser lucrativo, minimamente lucrativo, ele tem que ser posto como trabalho, por mais que você dialogue com prazer, com a satisfação pessoal e tal, é importante, né? Porque são horas que você dedica e que, de fato, como no caso do Thiago, horas que você está trocando ganhar dinheiro por não ganhar dinheiro, mas você está apostando no sonho e que aquilo também seja entendido e visto como um trampo, né? Porque é importante que seja posto dessa maneira também, porque não é oba-oba. Então é muita coisa acontecendo, muita geração de emprego, de oportunidade, uma cadeia grande que é movida nisso daí. Logicamente, como o Thiago falou, a gente está falando de substituição de trabalho, de atividades finalísticas, mas é uma atividade que, se ele não for exercer a próxima pessoa que estiver ali com ele na equipe, que seja remunerada e tal, enfim. É um rolê que, para ficar a pulguinha atrás do olho, a gente não vai resolver isso agora nesse podcast. Mas para caminhar para uma nova parte da pauta, eu acho maravilhoso perceber o mercado que a gente vai, geek, né? Mercado nerd, cervejeiro, materializar ele no número de pessoas. A gente está falando de 700, né, pessoas ali, 800 pessoas que foram os ingressos disponibilizados. Isso, para esse tipo de evento, eu imagino na minha cabecinha, limitadinha, eu achei que fossem, sei lá, cara, um quarto do número de pessoas, sacou? E beirando 1.000 pessoas num evento como esse, cara, é muito expressivo, eu acho. Sem dúvida nenhuma. Inicialmente, como eu falei, em 2019, o evento foi pensado para o mercado geek. A pandemia trouxe uma crise que me gerou um pouco até de orgeriza da ideia do que o geek representa. Eu repensei muito e vi um lado pejorativo, porque muitos geeks se consideram supra-mercado, e as suas opiniões, e as suas impressões, e as suas considerações, elas muitas vezes são danosas para o mercado, na verdade. Sim. Então, eu meio que voltei um pouquinho. Eu me considero ainda um geek, tá? Eu não estou generalizando isso para poder falar que todos são ruins, não, de forma nenhuma. Eu me considero um nerd, pelo conceito nerd mesmo, estudioso do mercado. Eu não sou sommelier, não tenho formação de sommelier, mas eu estudei pra caramba, li vários livros de sommelier, li vários livros de produção de cerveja, vários livros de técnica cervejeira, de harmonização. Então, assim, eu estudei muito sobre o assunto, autodidata, vamos falar assim, mas o ponto inicialmente foi uma ideia geek e depois eu quis voltar para outro público. Hoje, eu quero muito e eu acredito muito na renovação desse mercado. Eu acredito muito em pessoas novas. Eu não quero falar com as mesmas pessoas sempre, sabe? E eu todos os dias que eu quero mudar a comunicação do festival, eu fico pensando como que eu vou conversar com um público novo. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo que vai muito ao Koala comigo, o Gabriel, e o Gabriel, assim, é um cara que eu conheci há relativamente pouco tempo, foi depois da pandemia que a gente teve uma aproximação, já tinha visto lá mais uma aproximação, e a mulher dele não bebe. E só que a mulher dele, assim, bebe produtos alcoólicos, bebe vinho, bebe outros produtos, gin e tal, mas não bebe cerveja. Ela é o público que eu quero mostrar o festival e falar assim, cara, olha isso aqui. Presta atenção, você está indo para um lugar que você vai pegar os melhores produtos das melhores cervejarias. É ali que você vai conhecer. É ali que você vai entender o que é esse produto desse mercado tão absurdo, tão diferente, que você vai tomar uma cerveja e falar assim, caraca, isso é vinho, isso não é cerveja. Você vai tomar uma cerveja envelhecida em barril e falar assim, caraca, isso é uísque. Você vai tomar uma cerveja e falar, caraca, isso é suco de fruta. Sabe? É isso que eu quero proporcionar para as pessoas hoje. Eu quero tentar conversar com pessoas novas. Falar com as mesmas pessoas, eu acho que a gente vai andar em círculo, sabe? Correr atrás do rabo, assim. Eu acho que a gente não vai sair do lugar.
Então, a minha intenção, por isso que você viu tantas pessoas, porque eu quero e vou cada vez mais, para ter certeza disso, tentar comunicar com um público que não é o geek, que não é o sommelier, que não é só o entendedor. Esse cara tem que estar lá porque ele sabe que ele vai encontrar coisa exclusiva, ele sabe que ele vai fazer um check-in de uma cerveja que ele nunca fez e vai ter uma cacetada de cerveja exclusiva super legal, como você viu esse ano. Eu ainda não fiz os números, não fiz o número final, porque eu estou num congresso aqui em Santos, então não tive tempo para poder fazer todo esse fechamento do festival ainda. Mas, assim, eu vou te falar que 30% das nossas cervejas eram cervejas ou lançamentos ou exclusivas. Tá? E foram mais de 120 cervejas servidas. Então esse cara vai tomar o quê? 40 cervejas exclusivas do festival ou lançadas no festival, que é isso que o festival quer. Ele quer esse público geek, porque eu também me considero geek, então eu quero esse cara. Não tô de maneira alguma rechaçando, porque é um cara que eu admiro muito, que tem muito a contribuir, mas eu quero também tentar conversar com quem está entrando. E isso aconteceu muito esse ano. Então, no ano passado, o cara foi, a mulher foi, a gente teve um público feminino muito presente, foi 30% do público do ano passado. Isso é muito bom para a gente, para esse nível de produto. Eu quero cada vez mais mulheres no nosso mercado. Para mim, a gente precisa incluir, fazer inclusão de todos, tá? A gente não tem nenhum tipo de preconceito. Acho que a gente precisa trabalhar a entrada de todos. Tanto que a gente contratou a Pricolade para poder fazer o nosso marketing, porque a gente acredita muito nisso, eu quero muito isso, tá? Quer dizer, eu quero tentar conversar com todo mundo, eu quero trazer gente nova, e nesse ano a gente tentou fazer isso, e acho que a gente conseguiu, porque muita gente que foi ano passado chamou, eu fui lá no ISO, cara, foi animal o festival, foi sensacional, e levou a esposa, levou o marido, levou o amigo, levou a amiga, e aí pessoas que não eram da cerveja high-end chegaram lá e falaram, caraca, eu não tive um feedback sequer, eu não estou falando isso para me gabar de maneira nenhuma, antes pelo contrário, mas eu não tive um feedback sequer de alguém falar assim, cara, foi ruim. Cara, não curti. Não tive um feedback sequer. Ano passado, pessoas falaram, Thiago, é demais para mim. Eu fui e fiquei muito nas mesmas coisas, porque foi demais para mim. Eu não consigo entender, eu não consigo chegar nesse nível ainda, entender essa complexidade que você está falando. Para mim, eu tomo essa cerveja que você está falando e sinto gosto de madeira. Eu não sinto a complexidade da baunilha com o cacau, com o caramelo, com o torrado. Eu não consigo sentir isso. E tá tudo certo. Mas a pessoa ela buscou conhecer, ela buscou entender, e ela me deu esse feedback que para mim é super válido. Super válido. Não é para você, tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você gosta mais do gin, você gosta de uma bebida de maior volume, você gosta mais de sentar para tomar num bar uma cerveja ou uma cerveja ou uma bebida que tenha maior volume, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas pelo menos você foi, eu conversei com você, eu consegui fazer com que você fosse. E se eu tirar 10% dessas pessoas que entrem nesse mercado, poxa, eu tô satisfeito, tá ótimo. Nossa, maravilhoso, com certeza. Tem uma coisa que você falou do lance de trazer novas pessoas que eu achei bem legal, e uma coisa que eu achei super curiosa também, que é uma das coisas que me despertou mais vontade assim, de conhecer o ISO, que eu já conhecia o ISO um pouco antes, alguns anos antes, mas eu não tinha oportunidade de ir e tal, e agora com o Labier a gente até consegue já ajeitar algumas coisas. Mas tem uma coisa que eu achei muito legal, é que você tinha falado até do Hard Seltzer e tal, mas eu lembro que em algum momento, não lembro se foi a Pri ou se foi algum influenciador, alguma galera, o pessoal tava com hidromel, sabe? Tava com outras... Eu acho isso muito legal, mesmo que as pessoas levem ou que você apresente, essa troca, sabe? Olha, não é só cerveja, tem isso aqui também é complexo, isso daqui também é legal, isso daqui também vai te trazer experiências sensoriais assim, assado, ou simplesmente vamos beber e experimenta isso daqui. No caso, assim, por estar no mercado há muito tempo, eu gosto de novidades, eu gosto de conhecer outras coisas também que não são só cerveja. E isso também foi uma das coisas que me despertou a curiosidade, que eu achei super legal, que eu falei, putz, é um único festival, assim, que eu sei que vai ter essas coisas diferentes que eu não vou encontrar. Assim, tinham coisas diferentes no Slow e tal, mas o Slow era mais focado pra galera, era mais entrada,
Ou, por exemplo, no All Beers, né? Mais o Rafa, ele tem aquela coisa de apresentar mais cervejarias novas ou novidades, né? Aquela coisa, o que tá vamos dizer assim, na moda e tal. E o ISO traz esse ar de novidade, de coisas interessantes além da cerveja. Sem dúvida. Eu quis... quando a gente criou o festival e tal, várias pessoas começaram, deixa eu participar. É um trabalho super chato esse, sabe? Eu não me sinto no direito de precificar nem qualificar o produto de ninguém. Eu não sou crítico, tá? Eu não sou um crítico de cerveja. Não me considero como crítico de cerveja. Eu não sou sommelier, eu não sou crítico de cerveja. Eu sou só um amante estudioso de cerveja, ponto. E um cara que busca as cervejas mais raras possíveis para poder ter as melhores experiências possíveis e criar referências, tá? Então, para mim, é sobre criar referências. Esse é o grande pulo do gato do festival. Eu quero que as pessoas... Sabe aquela pessoa que fala assim, eu já tomei sour, mas eu nunca gostei. Você quer tomar uma sour bem feita, bem trabalhada, que o cervejeiro teve um baita de um esmero e ficou 48 meses em barril de carvalho, e o cara depois colocou fruta, e depois ele refermentou na garrafa, e o cara... Você quer ter a referência? Vai no Festival ISO. Quero dedicar esse trecho exclusivamente para um dos apoiadores que a gente tem aqui, que é o Marcelão dos mini vídeos, que esse trecho é exclusivo para ele. É isso. Então, assim, eu quero criar as referências. Eu quero ter referência de hidromel, eu quero ter referência de cidra, eu quero ter referência de hard seltzer, porque são produtos fermentados, tá? Eu não quis colocar, e foi uma briga minha até, né? A gente de última hora, eu tirei de última hora, olha só que interessante, uma coisa de backstage para vocês. A gente contratou uma galera para fazer torresmo, porque é a cara de Minas, é a cara de BH. Uhum. E aí eu cheguei lá, a cerimonialista que a gente contratou chegou pra mim e falou assim, Thiago, você tá sabendo que eles vão servir dose de cachaça com o torresmo, né? Eu falei, não. Não vão. Vocês não vão fazer isso comigo. Não, vai sim. Já tá conversado. Isso foi na sexta. Nossa. Já tá conversado. Eles vão servir. Eu falei, ô Nívia, ela chama Nívia, ela é ótima, espetacular. Nívia, de maneira nenhuma. Mas não tem a menor possibilidade de um festival open bar de cerveja ter cachaça. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Primeiro, porque nós vamos gerar uma cacetada de gente caída no gramado. Eu não preciso disso. Não preciso ter dor de cabeça. Segundo, que é open bar. Não tem nenhum produto alcoólico que possa ser vendido, que é open bar. Eu não posso chegar para alguém e falar assim, amigo, é tudo de graça, menos a cachaçinha que você vai tomar com o torresmo. Nossa senhora. Sabe? E tipo assim, terceiro, cara, cachaça destilado. Eu não vou pôr nada destilado no festival. Pode ter coisa envelhecida em barril de destilado, barril de gin, barril de whisky, barril do cacete. Mas, cara, cachaça não. Por favor. Então a ideia é a gente criar referência. A gente quer criar referência de hidromel, de cidra, de hard seltzer, de cerveja, de todos os tipos de cerveja. Então, assim, eu selecionava e falava, tinha cervejaria que falava assim, cara, o que tem pouco no festival? Eu falava, cara, tem pouco isso aqui. Vamos tentar trabalhar. Porque o mais legal é que esse ano as cervejarias entenderam o recado. Uhum. Então, esse ano, muitos me perguntavam, cara, o que eu levo? O que você acha? Porque, claro que eu escolho todos, mas tipo assim, começou a fazer receita para aquilo que eu queria, que não tinha tanto, que eu queria agradar o público, sabe? Você sabe, Thiago, você sabe tudo que vai ter, então o que você acha que eu vou fazer uma cerveja assim, você fala, cara, faz assim para esse caminho, porque isso não tem. E aí a gente conseguiu diversificar as coisas. Então não era um festival só de Imperial Stout, ou só de Barley Wine, ou só de Sour. Era um festival que tinha tudo, porque os caras entenderam. E eles chegavam com uma ideia, e a gente desenvolvia. Então o negócio é criar referência. No ano que vem, mais referências vão ter, com certeza. Maravilhoso. E esse trabalho de curadoria é lindo, cara, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre ele um pouquinho mais pra frente, mas são palavras que chave, né? Eu rodei pelo festival, até produzindo um videozinho pro ISO, e enchendo o saco dos outros lá perguntando em uma palavra o que era o ISO, né? E você já trouxe duas, né? Uma, inclusive, você gravou, que é a complexidade. E o Yuri, cervejeiro da Octopus, trouxe a palavra referência.
E eu achei muito legal essa dinâmica, porque escolher uma palavra é sempre muito complicado, né, para um festival desse. Mas é do mesmo modo interessante como se as palavras encaixarem no mosaico. Então, complexidade, referência, experiência, experimentação, harmonização foram palavras que apareceram. E isso está intimamente ligado à curadoria. Porque a curadoria você pensa no início, meio e fim, você pensa no pós, você previamente, né, na composição da carta. E igual você falou, mesmo não sendo sommelier e tal, mas a tua experiência de mercado é a experiência que você quis passar para o consumidor, ali para o público, sensacional. A gente tem um quadro aqui chamado Fala na Lata, falando em curadorias, que é um quadro de anúncios. E quem vai dar um recadinho hoje é meu amigão PP, lá do Bardon, que é um bar também referência para cervejas especiais aqui em Belo Horizonte, onde a Gina trabalha também, apoiadora desse podcast. Um abraço pessoas pra maravilhosas Gina também. lá, Caio, PP. Desculpa te cortar, Gleicinho, mas Vai. aqui eu estou muito amorosa dedicando esse episódio para muitas pessoas. Mas a Gina, ela tá no meu coração, assim. Eu conheci ela justamente por conta do Labier e virou uma grande amiga. Não é só apoiadora, ela também é uma amiga, assim, pessoal. E um beijo, Gina, e um beijo também, Bardon, pessoal, PP. Eu não conheço PP, mas um beijo. É isso aí. É boa gente. Então, PP vai dar um recadinho aqui do Bardon. Um abraço para PP e Caio. Chega junto no Fala na Lata. Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata. Fala, Gleicinho e toda a galera do Labier Hopcast. E quem tá falando é o PP do Bardon Tap House. Nós somos uma casa ali no coração da Savassi, na Rua Paraíba. Começamos nossas atividades em 2019, sempre com o intuito de vender as melhores cervejas com o preço mais justo possível. A gente entende que esse mercado, muitas vezes as cervejas são caras e a gente tenta viabilizar elas com uma margem menor para todo mundo poder ter acesso ao que tem de melhor no mercado nacional. A gente é uma cervejaria cigana também, então a gente produz 3 cervejas com frequência, né? Uma Czech Pilsner, uma APA e uma American IPA. E além disso, de vez em quando tem algumas sazonais, colaborativas, com a Bifrica, o pessoal da Bifrica, a gente tem uma série aí de cervejas com café que direto a gente está lançando aí no mercado. Se tiver afim de um chopinho descompromissado, happy hour e tal, ou então de um lançamento mais hypado aí em lata, garrafa, cerveja envelhecida em barril, stouts, Imperial Stout, sours, temos de tudo lá, as melhores opções para vocês. Passando aqui novamente para desejar um grande abraço e muito sucesso pessoal do Labier e também ao Festival ISO aí do Tiagão, que com certeza é o melhor festival de cervejaria artesanal do Brasil. Uma coisa imperdível, já estamos ansiosos para a versão de 2024. Isso aí, esse foi o PPzinho, é maravilhoso, estive com ele, vou falar aqui nessa parte da pauta, já na primeira edição do ISO, né? Mas o Bardon é um bar espetacular, cara. Então, Gina, todo mundo lá, são pessoas incríveis. Gosto muito de tomar cerveja lá e ser conduzido pela curadoria ali também de Gina na sommelieria, na apresentação das cervejas. E isso reflete confiança também, né, cara? Cara, não sei o que eu vou beber, pega aí pra mim, me fala, me conta essa história, me convence, né? Nesse sentido. Então, e também aproveitando para mandar um abraço aqui, não mandei no início, só citei o Edson. O Edson é um cara, gente boníssima. Pra quem não sabe, a Labier começou como projeto musical e a gente tocou muitas vezes no Meat Please, que era o bar que ele tinha, o restaurante que ele tinha em BH. É uma das primeiras pessoas que deu a oportunidade pra gente de tocar também na Savassi, né, pra um público diferenciado, sair um pouco da Pampulha. Foi muito legal, shows incríveis, né, hambúrgueres incríveis, é sensacional. Então, e hoje tá com o Lambi Lambi, é uma pessoa generosa, gente boa demais. Então fica um abraço pra ele também. Então, enfim, falando então de ISO, pra falar um pouquinho de assuntos diferentes. Cara, olha só, eu tive nas 2 edições, né, cara? O impacto pra mim foi animal, foi absurdo, foi muito positivo. Em várias nuances, assim, de vários jeitos.
E, cara, e com uma observação um pouco mais apurada do evento, a gente pode fazer leituras e ter experiências das mais diversas, né, cara? São horas ali, passa muito rápido, mas são horas dedicadas às experimentações. E dentre dessas possibilidades de leitura do evento, tudo que está ali acontecendo, e se você tiver atenção para ler e interpretar, você pode tirar muita coisa. Eu queria que você, Thiago, trouxesse então o que chama mais a tua atenção nessas possibilidades de leitura do evento. Você já entregou muita coisa, palavra-chave muito importante, mas o que você lê do evento, assim, é uma leitura mais sobre o público e sobre o mercado, sobre as cervejas em si, sobre as receitas, né? A gente falou também de outras bebidas e tal, são tendências, ou você acha que é a complexidade geral do evento, que é esse amálgama, essa misturada aí que chama mais a tua atenção? E para fechar também essa perguntinha, o que vai além do óbvio, no seu ponto de vista, de organizador e apreciador? O que está nas entrelinhas do ISO que só você está percebendo? Cara, que pergunta complexa. A minha leitura do festival é muito difícil eu falar como a experiência para mim é muito diferente, porque como organizador eu vivo uma situação. No ano passado, por exemplo, não sei se você percebeu, no ano passado eu tomei 4 cervejas. Nossa. Eu tinha que viver aquilo de uma forma muito intensa para entender exatamente o que era e quais eram os meus gargalos. E eu sou assim, eu sou super detalhista. Super detalhista. Para mim, as coisas, a beleza está nos detalhes. As barracas, obviamente, elas têm que ser bonitas, o lugar tem que ser bonito, isso é óbvio. Mas, cara, o chão tem que estar limpo. A chopeira tem que estar na temperatura certa. O banheiro tem que ter um nível de limpeza absurdo. A água tem que estar disponível o tempo todo. Então, para mim, a beleza está nos detalhes. E aí, é nesse ponto que eu tenho muita dificuldade de fazer a leitura como consumidor. Porque como organizador, eu te falo com tranquilidade tudo. Porque eu vivi tudo. A única coisa que eu não participei, e isso é uma coisa que a gente faz na organização, eu cuido de tudo de cervejarias. Então, as 35, 36 cervejarias sou eu quem contrato, eu quem peço, eu quem faço a curadoria, eu que negocio preços, eu quem peço datas, prazos, tudo. O Edson fica na parte de alimentação. Então, tudo que vai entrar de alimentação do festival é ele quem controla, ele faz a parte de imagem, de marketing, né? Muito embora eu dê meus pitacos também, eu faço alguns vídeos, como eu te falei antes da gente entrar. Eu mesmo fiz e produzi alguns vídeos que entraram no festival, nas mídias do festival. Mas, assim, o fato é que a minha visão como organizador, ela é muito complicada, porque eu sou detalhista e aí eu preciso cuidar de tudo e eu não consigo ver o todo da mesma forma que o consumidor vê. Então, no ano passado eu tomei 4 cervejas, esse ano eu consegui tomar mais, foi muito mais tranquilo, porque aí, obviamente, eu aprendi no ano passado todos os erros que eu cometi, todos os problemas que aconteceram, eu vivenciei o tempo todo. Então, para esse ano, os erros estavam praticamente todos consertados. Tá certo que eu tive basicamente os mesmos problemas do ano passado, mas dessa vez não foi culpa minha. Então, por exemplo, quando o pessoal entrou do VIP às 11 horas da manhã, as chopeiras não estavam todas montadas, mas a culpa não foi minha. O cara que me forneceu a chopeira, ele chegou atrasado, ele não chegou no horário combinado, se ele tivesse chegado, tinha montado. As chopeiras que ele trouxe não foram testadas, e ele me falou que estavam testadas. Então, os problemas mais graves que aconteceram, na minha visão, aconteceram por um problema que eu adiantei, mas aí são variáveis que eu não consigo controlar, porque realmente, como eu falei para vocês, chopeira é um problema. É o maior gargalo para o festival, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, chama chopeira. Incrível isso, incrível. Acho que isso é geral, né? Exato, isso é geral. Eu fiz o podcast com o Rafa, né, e também, e com o pessoal do Surge Duplo, e aí, assim, ele falou, Thiago, foi a mesma coisa. Eu também, para poder fazer o Beer Sessions, também tive problema para poder contratar chopeiras. Eu tenho uma amiga que estava organizando um evento, a mesma coisa também, sempre dá problema, é surreal.
E eu coloquei só chopeira a gelo, porque chopeira elétrica dá muito mais problema. Depende da rede elétrica, é uma loucura. Exato. Tanto que no festival caiu a luz umas 3 vezes. Imagina se não tivesse chopeira elétrica, que eu também tá ferrado, quer dizer. Moral da história, como organizador, é muito difícil fazer essa leitura. O que está nas entrelinhas do festival, isso, assim, é o que eu quero transmitir e que eu não sei se as pessoas captaram. Quer dizer, é muito mais interessante eu ver a visão de um consumidor, de falar, de ver se ele entendeu a mensagem que eu queria passar. Muitas pessoas, por exemplo, me elogiaram porque o banheiro estava limpo. E isso é uma coisa que para mim tem que ser básico, sabe? Tipo assim, cara, nós temos um fiscal de banheiro por banheiro e ele tem que se manter limpo o tempo todo. Porque isso melhora a experiência das pessoas, né? A água não podia faltar. Então, o meu primo que trabalhou, no final do dia, falou: Thiago, eu nunca carreguei tanto galão de água na minha vida. Foram 70 galões de água que ele carregou para abastecer os pontos de água, porque precisa ter essa maldita água. Um dos motivos porque o festival, nesse ano passado não, 1h30 da tarde, um cara dando PT lá, tá? Ano passado, o festival começou às 11 horas da manhã, como esse ano, 1h30 tinha um cara lá vomitando no chão, do lado da piscina. Mas um dos motivos que eu acho que o festival não dá, as pessoas não dão PT, por exemplo, é porque a água que elas vão limpar o copo é potável. E aí muitas ficam com dó de jogar fora. O que elas fazem? Não, tem que beber, pô. Tem que... básico. Lavar o copo e bebe aquela água. Automático, é automático. Algumas pessoas me pediram: Thiago, você podia colocar uma estação de água aqui só para lavar de copo. Eu falei: não. Porque as pessoas, elas não vão sair dali para poder lavar o copo e depois ir beber. Não, e aconteceu essa cena comigo, com um amigo. Tipo, não, cara, bota a aguinha no copo. Isso. Agora chacoalha. Bebe a água. Porque essa água é para beber. Sacou? Exato. Isso eu achei incrível, mas vamos sinalizar a marca. O amor dela já é... Pensa lento. Não, assim, tem coisas também que não tem que ficar explícitas e tá tudo certo. Sim. Ano passado um cara falou assim: Thiago, a grama tá meio alta. Tipo assim, você não fala que eu não reclamei de nada? Essa grama tá um pouco alta esse ano. Entendeu? E tá tudo certo, a experiência tá ali. Mas, de novo, eu acho que pro público é mais legal de fazer as leituras, as entrelinhas, daquilo que eu quero transmitir, sim, do que eu aqui ficar tentando, sei lá, passar uma imagem que as pessoas não captaram às vezes. Não, total. Mas também, tipo, o espaço do podcast também é pra isso, né? Antes a gente começou a gravar, cara, relaxa, porque também é um espaço que a galera vai buscar. Quem tá escutando isso agora, com certeza quer saber detalhes do ISO, assim, né? Porque não é só detalhe que a pessoa viu ali, coisas que a pessoa não viu e coisas que a pessoa não vai ver mesmo, porque, como eu falei no início da pergunta, as linhas de leitura são diversas, cara. São diversas. No ano passado, 2022, por exemplo, né, eu vou trazer uma experiência minha. Eu trabalhei com a Bifreak, com o Fernandão lá na Bifreak e o Bardon na sommelieria, no serviço, porque o serviço do ISO é um serviço que você faz, né? A pessoa, você é servido, né? E o Fernando me chamou ali, foi meu primeiro job de sommelier. Fiquei hiper nervoso, apesar de ser rodar a galera já me conhece e tal. Fiquei preocupado, assim, com o nível do serviço, o perfil do público, os questionamentos que eu iria ouvir, sabe, tipo, eu fui perguntando coisas pro Fernando de produção da cerveja semana antes, cara, quero saber detalhes, eu preciso saber detalhes, porque o cara vai me perguntar no detalhe, porque eu acho, aí foi, o que eu vou tentar construir agora, foi o que eu achei que ia acontecer, que o público seria geek nesse ponto de eu ter que saber, tá, beleza, foi envelhecido em madeira, mas de qual exatamente hectare esse barril, sacou? E não foi o que aconteceu. Então, cara, alinhando com a primeira parte da pergunta, que foram muitas pessoas e tal, e com o que você trouxe de novos públicos e tal, desde a primeira edição, que foi a edição que eu trabalhei no serviço, eu vi muitas pessoas muito abertas à experimentação. E longe do estereótipo que
eu acredito que muita gente tem do consumidor geek, do consumidor desse tipo de cerveja. Eu vi pessoas muito abertas a saber da cerveja, claro, querendo saber detalhes, uma pessoa... Tinha de tudo, né? Você tinha pessoa que queria saber o detalhe mesmo, mas com muita educação, com muita tranquilidade, querendo absorver o conhecimento que ela estava ali, no caso eu sabia, o Fernando tal ali, ela estava absorvendo aquele conteúdo, que eu sou assim também, tipo, cara, quero saber. E as pessoas que, cara, o que é isso? O que é a RIF? Tinha pessoas que a gente estava servindo uma Imperial Sour e uma RIS, e as pessoas me perguntaram, mas você está, o que é isso? Tem café, é preto, enfim. E de boa, e eu achei aquilo muito legal. Então isso foi um nível de leitura, tipo, de eu como atendente ali, sacar que naquele evento, no ISO, desde a primeira edição, tem pessoas de curiosidades múltiplas, né? Isso foi muito legal. Cara, eu fiquei lembrando aqui da cerveja da Be Free, mas isso é muito legal você pensar, né, nos perfis, porque isso ajuda a quebrar paradigmas também, né? E você ter a experiência do evento como uma experiência realmente gastronômica e que flerta muito com a curiosidade, em busca da curiosidade. Isso achei demais, cara. Achei demais. Então isso, por exemplo, tá na entrelinha, né? Acho que isso tá nas entrelinhas do evento. Da mesma forma que a preparação para o evento ela é muito importante, a hidratação ela é muito importante, né, cara? Enfim, eu acho que é um evento que você pode sair dali com, sei lá, você lê um livro no ISO, assim, de experiências. Você sai com pontos técnicos, inclusive, que te agregou ali um curso, sabe? Você sai dali com um curso. Só que isso é legal demais. A questão do serviço que você comentou, Gleison, assim, a gente faz questão absoluta, isso eu te garanto que nunca vai acabar, de ter alguém para fazer o serviço da forma correta, não só porque tem que ser feito da forma correta, mas porque a quantidade correta. Uhum. Como é um evento open bar, imagina que eu sirvo copo cheio para todo mundo, e é open bar, quer dizer, se eu não curtir a cerveja, eu vou jogar fora. Não vou ficar tomando o que eu não curti, já que eu paguei e vou beber o que eu quiser. São 120 cervejas. Para que eu vou gastar meu fígado bebendo uma coisa que eu não curti? Né? Quer dizer, então uma coisa do serviço que a gente preza muito é servir a quantidade certa, na temperatura certa, do jeito certo. Isso é uma coisa. E outra coisa que a gente preza muito é que os cervejeiros estejam presentes. Porque, por exemplo, teve um cara que me abraçou esse ano, me abraçou forte, assim, tipo, aquele abraço, sabe aquele abraço, aquele amigo que você não vê há muito tempo, o cara me deu um abraço, e eu nem conheci o cara direito, eu tinha visto ele uma ou duas vezes, o cara me abraçou, cara, obrigado, que prazer, que legal, mas por que você tá falando isso? Porque eu conversei com os Fabrício Zalaz, e meu sonho era perguntar para ele como é que ele fazia aquela cerveja, como é que ele fazia, como é que ele envelhecia, como é que era esse negócio de cool chip, de fermentação aberta. E eu tive, o cara foi muito legal. E aí do lado dele tava outro cara da Pivo, com uma cerveja que não sei. Então, assim, isso talvez seja o livro que você está falando, que você pode chegar no ISO e sair de lá exatamente como você entrou, se você quiser. Só beber, ficar chapado e também tá tudo certo. Mas se você quiser, você conversa com todos os cervejeiros, você pergunta todas as técnicas. E assim, um dos meus critérios para poder fazer o Festival ISO é que o cervejeiro não seja um idiota, né? Porque a gente sabe que tem muito cervejeiro que é idiota, né? Que não quer revelar a sua receita, não quer revelar seu segredo, entre aspas. Mas uma coisa que eu aprendi no meio da cerveja é que eu posso te dar a exata receita da minha cerveja que você não faz igual. Eu posso falar com todos os detalhes que eu falo que é igual o bolo de cenoura da minha mãe. Minha mãe tem um bolo de cenoura, cara, com cobertura de chocolate, que assim, a minha esposa tentou fazer, a minha irmã já tentou fazer, a minha tia tentou fazer. Cara, todas elas falam assim, mas não fica igual da sua mãe, né? Porque não vai ficar mesmo. O amor dela já é
Já é sabe? um ingrediente básico, né? Não vai ficar, você entendeu? Se eu posso te dar toda a receita, eu posso te dar minha máquina, você faz aqui, filho, faz a minha máquina aqui, ó, te dou tudo, tá aqui, vai minha fábrica, vai lá e faz. Você não vai fazer igual. Sabe por quê? Porque tem um negócio que é a intuição do cervejeiro, que ela é insubstituível. O cara que ele prova no meio do caminho e fala assim, tá com um probleminha aqui, ó. Vamos dar uma ajustada? Isso você nunca vai substituir. E a minha mãe tá fazendo a receita do bolo, de repente ela prova no meio do caminho e fala assim, faltou cenoura. Ela vai dar uma raladinha na cenourinha, bota lá, agora do jeito certo. Qual o nome da sua mãe? Nossa, o nome da minha mãe você pegou pesado. Minha mãe chama Azenete. A Zenete, você já é amada, já. Beijo pra dona Zenete. Que isso, vocês têm que... Vou mandar esse corte pra ela. Hein? Vocês têm que ir ao sítio dela comer o bolo de cenoura. Vocês não fazem ideia. Não tem uma pessoa que fala mal do bolo de cenoura da minha mãe. Mas é isso, cara. Assim, isso é ISO, sabe? É você chegar lá e conversar com um cervejeiro e falar, mas espera aí, qual lúpulo que você usou aqui? Eu sou desse cara. E eu cervejeiro ficam putos comigo, porque eu chego, mas qual lúpulo que você usou? Aí o cara fala, putz, não, Thiago, porra, eu faço tanta cerveja que eu nem sei qual que eu usei, cara. Você de novo, não, mas eu quero saber qual. Porque eu sei que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de lúpulo que remete a coco. Eu não gosto. Eu não gosto. Então, se tiver uma cerveja com, como é que chama o lúpulo que remete a coco? O sabro. Se tiver uma cerveja com sabro, eu já sei que eu falo assim, cara, e às vezes eu tomo cego e falo, pô, você tem sabro. Puta, tem sabro. Esse negócio não curto sabro. Saca? Então, isso é pra isso que serve o Festival ISO. Cara, você pegou uma característica legal, será que não é da levedura? Será que não é do lúpulo? Será que não é do adjunto? Será que não é da madeira? Conversa com o cervejeiro, o cara vai te falar. E quem tá lá, pode ter certeza, vai te falar numa boa, sem nenhum tipo de firulinha, nenhum tipo de segredinho, o cara vai te falar. Então, acho que isso faz parte da experiência, faz parte das entrelinhas que você falou. Sim, pô. E como você citou um pouquinho antes, na questão da precificação do evento, a pessoa se raciocinar isso, né, cara, e diluir isso, sei lá, como experiência, é muito compensador, vale muito a pena. Mas, como você falou, claro que é diverso, né? O público é diverso. O cara que não quer saber nada disso, ele quer só beber cerveja ali, tá tudo certo. Mas ele perde uma oportunidade muito grande de agregar valor no dia dele, na vida dele, sendo superficial nesse sentido. Porque eu acho que a entrega do ISO ela é muito grande. Mas tem que saber ler, né? Tem que saber buscar, tem que fazer parte, acho que entender a proposta do evento e se jogar, né? Por exemplo, eu fiz uma lista, né, cara? Porque é isso, tipo, você vai para um evento de cerveja e você fez uma lista? Sim. Porque tem uma estratégia, tem que ter uma estratégia. Primeiro eu tenho que sair bem, eu tenho que conseguir, sei lá, cara, a minha preparação pro ISO começou há uma semana, esporte, caminhada, academia, dormi 2 dias antes sem beber, acordei cedo, corri, fui almoçar, cheguei almoçadinho, hidratação, tudo certo e lista. Usei um critério, por exemplo, meu critério foi escalada alcoólica, né? E é um ponto de destaque para esse ano, que, pô, muito mais cerveja com teor alcoólico mais baixo, mas entregando sensorial absurdo, né? Cervejas ali, pô, volto na Bifreak, sou fã dos meninos, pô, levaram uma Pilsen maravilhosa, e várias outras cervejarias levando lagas mais tranquilas de teor alcoólico ali, até um 6%, que no ISO isso é tranquilo, e muita opção. Então, cara, óbvio que você tem que dar uma queimadinha de largadinha aí pra você conseguir aproveitar algumas coisas que acabam muito rápido, como foi o caso da Dude, né? Esgotou lá o Red Velvet em minutos. Então você vai ali, experimenta um pouquinho, mas é isso, você experimenta um pouquinho, pô. Não, curti, legal a cerveja, ótimo, maravilhoso. E vou seguir aqui na minha Pilsen, minhas tiolizadas aí, a cannabis índica da ótimo. Tava na lista, mas isso foi pensado para eu sair do festival com uma leitura feita de quais os lúpulos que eu queria ter provado, que eu não sacava ainda, as técnicas que eu queria ter experimentado e conseguir experimentar, e conseguir
terminar o festival bem, ainda fui pro boteco depois e no dia seguinte acordei sem ressaca. Isso é ISO, cara. Sacou? Isso é ISO. Então, e além da experiência pro consumidor, aí você trouxe o lance do cervejeiro, a presença do cervejeiro, e instigar também o cara a fazer laboratórios ao longo do ano, né, cara? Então a gente teve lançamentos pra caramba, teve cervejas exclusivas, né? Que, igual você falou, pessoas te consultam, vou pra onde, meu irmão? O que tem aí? E você já faz uma consulta, uma curadoria, que é uma curadoria high-end até, né? Que você interfere na produção do cara, assim, né? Isso é muito sensacional. Isso é alinhado também com a busca também, como a Nanda trouxe, né, do hidromel desde a primeira edição, que foi a primeira vez que eu pude beber mais, né, em volume hidromel ali. Isso é muito legal. Então, como é que você tem pensado para a marca como collab também, sei lá, ou então agitador nesse sentido de as cervejas foram exclusivas para o ISO, mas, pô, uma vez que ficaram maravilhosas, acredito que a cervejaria vá, de repente, anexar a sua linha, ou então, sei lá, vai lançar ou com um nome exclusivo. Não sei, eu queria que você me entregasse um pouco dessa parceria com a cervejaria nesse sentido. Primeiro, eu vou falar um pouquinho dessa questão da precificação, que eu acho que é uma coisa muito importante ser falada, porque é uma queixa corretíssimo de que é caro o festival, e é caro. A gente pensar num país com salário mínimo, né, um preço de um ingresso em um festival é um terço, metade do salário mínimo, é óbvio que é caro. E eu jamais vou dizer que não, tá? Eu tenho total noção disso. Mas eu acho que a gente precisa conversar como mercado sobre valor. Eu, infelizmente, eu participo de muitos grupos cervejeiros, muitos grupos de pessoas de cervejas, né? E eu vejo discussões que eu fico muito chateado, como que as pessoas elas acham que o cervejeiro está querendo ficar rico em cima do que ela está tomando. E eu posso afirmar que em 90% das vezes, não vou falar 100%, em 90% das vezes não é isso. O cara tá tirando leite de pedra mesmo. O cara tá tentando entregar cerveja com 25, 30, 40 gramas de lúpulo por litro. E lúpulo é dolarizado. Nós estamos com dólar no patamar altíssimo. Recentemente teve uma queda relativa, mas ainda é muito caro. São insumos muito caros. É uma cadeia que é muito cara, que tem tributações. E aí a lata de uma New England IPA chega na mão do cara por R$40. E o cara fala assim, está muito caro, ele está certíssimo. Mas ele precisa entender. Ele precisa entender que aquilo ali está caro, não é porque o cervejeiro quer ficar rico em cima dele. É porque o markup do cervejeiro está exprimido em toda a cadeia de insumos que ele tem que consumir e logística para poder chegar na sua mão. E o Festival ISO, ele é para incentivar esse cervejeiro. É por isso que no Festival ISO você não verá nunca uma cervejaria de entrada. Porque a cervejaria não estrangula, ela não tem essa luta. A luta da cervejaria de entrada é agradar mais gente possível. É estar numa churrascada, é estar num jogo de futebol, é estar num bar de cervejas de entrada. E tá tudo certo. Eu também gosto disso. Tá? Não vou falar para você que eu não gosto. Tem momento para tudo. Mas o Festival ISO não é feito para isso. Ele é feito para quem se estrangula para entregar o seu melhor. E é aí que está, eu acho que a parte mais complicada da precificação. Porque eu não quero também pagar para esse cara um preço, como é um evento open bar, eu não quero pagar para esse cara um preço muito baixo no litro dele. Porque eu compro a cerveja dele. Então aquele barril que está lá é meu, não é da cervejaria. Tem algumas poucas cervejarias, especialmente as locais, que a gente faz consignação. Mas ainda assim, eu pago um valor alto. Às vezes, pra você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu pago um valor mais alto que ele vende para PDV. Porque eu quero que ele faça uma média e ele traga para mim algo muito acima. Então, o que eu quero que ele faça? Cara, você vai trazer para mim sua IPA que você vende a X para o PDV, mas eu quero que você traga para mim também uma RIS que você vende a 2X. E nessa média fica tudo bem para você.
e seja bom para todo mundo. Eu quero que as pessoas entendam que, por exemplo, se o cervejeiro começar a... Se você, na verdade, como consumidor, você fala assim, não, essa lata 35, 40 reais eu não vou comprar porque eu quero boicotar essa cervejaria. Não porque você não gosta ou porque você não concorda, mas você quer boicotar porque você acha que ele tem que abaixar o preço, então eu vou boicotar. Meu jeito de boicotar é não consumindo, certo? Então eu não vou comprar. O que esse cara vai fazer? Ele não vai baixar o preço dele, vai parar de produzir aquilo. Uhum. As pessoas acham que se eu deixar de comprar o ingresso do ISO no preço caro que está, esse cara vai baixar o preço. Eu não vou baixar meu preço, amigo, eu vou parar de fazer o festival. É diferente. Uhum. O cervejeiro não vai abaixar o preço da cerveja dele, ele vai parar de fazer aquela cerveja. É diferente. Porque o cara já está estrangulado. Então, se as pessoas acham que eu quero ficar rico com minha cerveja e que o cervejeiro quer ficar rico com cerveja high-end, saibam que ele não vai ficar rico, não vai ficar milionário. Só se ele vender para uma grande incorporadora, uma grande cervejaria, uma grande marca. Aí ele fica rico. Mas produzindo a própria cerveja, quem convive, se você está ouvindo esse podcast e conhece algum cervejeiro, conversa com ele. Ali você vai entender que realmente não é fácil entregar esse nível de produto. E para o ano que vem, eu vou continuar incentivando essa mesma cadeia. As pessoas precisam entender o que elas consomem cada vez mais. Eu sou advogado disso, né? Depois que a gente vê escândalos de trabalho escravo na cadeia do vinho, né? Cara, com certeza tem trabalho escravo na cadeia do café, com certeza tem trabalho escravo na cadeia da cerveja. E a gente precisa entender o que a gente está consumindo para que a gente possa chegar e falar, cara, eu vou pagar isso porque é o valor que isso tem. Esse cara está preocupado em não comprar um malte barato que tem uma cadeia de escravos. Porque para ele seria muito mais tranquilo fazer isso. Porque para ele seria muito mais barato fazer isso. E aí entender todo o contexto. Por exemplo, tem uma cervejaria agora que quis entrar no festival, eu não deixei. E é uma cervejaria boa, não vou falar o nome, obviamente, mas uma cervejaria boa. Mas que ela está com uma prática de mercado totalmente prejudicial para o mercado. Quer dizer, o cara pega a cerveja dele, coloca abaixo do preço de custo para poder ter capilaridade, para entrar no mercado e entrar nos bares, entrar nos PDVs, entrar no mercado high-end, mas é um preço que claramente não tem como se manter. E aí esse cara entra, faz sua capilaridade, faz seu nome, tira players do mercado ali, porque alguém vai falar assim, tá vendo? Esse cara aqui vende esse mesmo nível de cerveja mais barata. E aí essa cervejaria tira players do mercado, tira de pontos de venda e depois ela vai subir o preço dela porque ela não tem como sustentar no preço que ela está. Uhum. Isso eu jamais vou incentivar. Então a minha preocupação, com o mercado, ela é muito maior do que com o meu sucesso no festival. Então no ano que vem você pode ter certeza, você vai ter gente que faz hidromel sério, você vai ter gente que faz cerveja de verdade, séria, gente que está preocupada em agradar o consumidor com um produto de nível internacional, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar de falar de nível gringo, né? Tomar uma IPA, eu lembro uma vez que eu fui para Miami lá em 2017 e tomei uma IPA lá, uma super hypada, cervejaria hypada e tal, também falei, cara, mas o Koala faz igual isso aqui, gente. Por que vocês estão babando o ovo disso? Em 2017, tá? Nós estamos em 2023, nós já temos um produto aqui absurdo. Então no ano que vem, vocês vão ver poucas cervejarias diferentes, porque algumas eu vou ter que acabar tirando, vão acabar saindo, mas somente as cervejarias, os hidroméis, os hard seltzers, as cidras, os produtos de pessoas que estão preocupadas em fazer realmente uma coisa de qualidade sem prejudicar a cadeia. Tem uma coisa que o Lucas escreveu aqui no chat, que se você comprar uma lata de cada cervejaria ali presente, você vê que o ingresso se paga juntamente com a experiência do evento. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Só uma garrafa de uma Etera da Spartacus, por exemplo, só uma garrafa da Etera, você vai pagar algo em torno de R$120. Uma garrafinha de 375 ml. E nós tínhamos 20 litros de Etera lá. Porra, é isso, cara. Você não faz ideia o quanto custa o litro de sua cerveja. Então assim, por exemplo, não é só Etera não, tá? Nós estamos falando
Nós estamos falando de vamos pensar aqui uma outra cervejaria. Pensa quanto custa uma lata de uma Tábuas. Quanto chega aqui uma lata de Tábuas? E olha o que eles levaram para lá, saca? Tipo assim. Vamos pensar então uma ostra. Você comeu uma ostra com uma Oyster Stout. Quanto custa isso? Sim. E a experiência, e o lugar, e a organização, e os banheiros, e a água. Quer dizer, longe, de novo, cara, de jeito nenhum falar que é barato. Não dá para poder falar que é barato. Mas, ao mesmo tempo, falar que não é justo o preço, que é o que eu mais peno. Eu perco noite de sono, tipo assim, porque eu detesto ser injusto. Detesto ser injusto para as pessoas. Eu não acho que é injusto. Mas, por exemplo, se você está ouvindo esse podcast, o primeiro lote é sempre um lote que você não pode perder. Porque a gente sempre faz o primeiro lote para dar oportunidade para aquelas pessoas que às vezes não conseguem pagar R$500. Então esse primeiro lote é o seguinte, cara, vamos fazer um lote para quem quer muito ir, acreditou no projeto e vai comprar. É isso. Pô, sem mais pro momento. Então, o que você tá ouvindo, provavelmente, sei lá, cara, o público da gente é muito múltiplo, né, Nandex, né? Então, mas tem muita gente do mercado de cervejas que não foi e deveria ter ido, porque são produtores, porque são pessoas interessadas e tal. E talvez não fizeram essa leitura que a gente está tentando fazer aqui nessas 2 horas de podcast. Trazer esse ponto de vista, que é um ponto de vista que vai além da cerveja pela cerveja, do líquido pelo líquido, e flerta com educação, flerta com experimentação, uma porrada de coisa, sem falar das nuances mesmo do evento, como o Thiagão já falou. Então vale a pena, gente. Não perde ano que vem, não. E nós vamos mostrar agora. Nesse kit que nós estamos vendendo, de graça. De graça? É de graça. Não paga nada? Nada. Só a taxa de entrega, que é 3 mil. Mas é grátis. Uau! É pro povo brasileiro! Puta Brasil! Mas, Thiagão, você acabou não falando da relação com os cervejeiros fora do festival ao longo do ano. Será que vai rolar alguma coisa aí de collab? Ou conversas mais próximas ao longo do ano para o próximo evento? Como eu falei anteriormente, a gente participa de alguma forma de algumas cervejas, né, da formulação, mas não como collab. Agora, para o ano que vem, a gente está pensando em estreitar um pouco mais para cervejas, especialmente do VIP. Porque são cervejas que a gente quer, inclusive, participar da confecção, da produção, do envelhecimento, da maturação. Então, sim, vão ter, sim, mais cervejas ano que vem colaborativas, especialmente por causa das cervejas do VIP, que a gente quer gerar essa experiência do pós-festival, da pessoa ter em casa e um belo dia fala, cara, lembrei do Festival ISO, vou tomar uma cerveja. Ela pegar uma cerveja que é exclusiva, que é feita para isso, a gente quer muito esse envelhecimento. Acho que é uma parte que a gente quer muito trabalhar também. Então, terão cervejas mais colaborativas e cervejarias que a gente está conversando para isso. Quer dizer, estou tentando construir, né? Não posso garantir nesse momento, mas que eu estou tentando para a gente poder ter mais oportunidade de ter o nome nas garrafas. Maravilhoso. Isso, eu tenho uma dúvida também, meio que pegando esse gancho aí. Será que vai ter alguma edição a mais, assim, tipo, igual assim, aqui a gente tem o All Beers Sessions no começo, agora no verão e no inverno. O Thiago vamos ter um ISO outros, no mesmo esquema, assim, primavera, verão, outono, inverno, sei lá. Nanda, ótima pergunta, porque a gente recebe várias mensagens e ofertas, tá? Já me ofereceram fazer o Festival ISO em outros estados, tá? Qual que é o dilema? Eu não fecho portas, não é uma coisa que eu fecho a porta, não. Mas qual que é o dilema? É não esvaziar o festival. Eu acho que é um dilema, assim, muito grande, a gente não esvaziar o Festival ISO de BH. Por quê? A gente não pode gerar a impressão de que o cara vai no Festival ISO São Paulo, Rio,
ou Nordeste, ou Sul, ou sei lá, no Amazonas, e o cara falar assim, então tá, eu me satisfaço aqui e não preciso ir no de BH. Como eu te falei, eu sou um Belo Horizontino apaixonado, Nando, assim, eu sou alucinado por BH e eu queria que as pessoas viessem realmente pro festival. Então ter o festival uma vez por ano tem esse apelo, é só uma vez por ano. A gente pode pensar em formatos diferentes, evoluir o conceito de um festival ISO fora. Esse ano, um spoiler, já que vocês gostam de spoiler. Gosto. Adorando. Esse é um spoilerzaço. Esse ano a gente vai fazer mini evento ao longo do ano do festival ISO. Então, cervejas que sobraram no festival, a gente vai pegar e vai fazer mini eventos com essas cervejas em alguns pontos de venda parceiros. Então, sei lá, eu vou pegar um ponto de venda, vou pegar lá 5, 6, 7 cervejas do festival que foram super legais e vou colocar nesse ponto de venda o que eu tenho do festival, porque estão refrigerados, tá armazenado adequadamente, a gente trabalha muito isso, é uma coisa muito importante pra gente. Então a gente vai colocar no ponto de venda e fazer pequenos eventos do festival ISO ao longo do ano para manter a ideia de que isso é o festival ISO, por exemplo, porque não foi. Às vezes o cara que não foi vai conseguir tomar Ruguetes, por exemplo, que sobrou Ruguetes, né? Não muito, mas sobrou, então a gente vai colocar no ponto de venda, o cara vai tomar Ruguetes lá e ter a experiência de um pouquinho do que foi o festival, de um gostinho do que foi o festival, mas mantendo na mente das pessoas o que a gente quer entregar. Nossa, maravilhoso. Já dá já é um teaser já para o próximo ano. Já dá uma alegria ali, um quentinho no coração. Pô, maravilhoso, cara. A gente, caminhando aqui para as saideiras desse podcast, queria chamar o quadro Segunda Dose, que é o quadro de harmonização musical oferecido pela Escola Mineira de Sommelieria, minha escola de decoração. Então chega aí, segunda dose. Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Tiagão, a gente já passou rapidamente aqui falando sobre as outras bebidas, e uma coisa que nessa edição me chamou a atenção, que eu não lembro da primeira edição, que foi a presença do café. Tinha um café na lojinha, eu acho, do Easy e tal, e é uma bebida que, cresce cada vez mais na Nandex aí, consumidora voraz de café. Já fui embaixadora de uma comunidade de cafés também, daí de... Caraca. Maravilhoso total. Então, queria que você falasse um pouquinho desse ecossistema do evento, né, das outras coisas que estão na atmosfera, né, comida e outras bebidas, até a parte artística, né, a gente teve Flash Tattoo, na primeira edição a gente teve lá o Adriazão da Lata, meu grande parceiro, forte abraço para ele, fazendo pintura maravilhosa lá, live painting. Então, como é que funciona a música, né, cara? Umas bandas maravilhosas lá. Então, como é que funciona um pouquinho dessa parte de acessória da cerveja, assim? Excelente pergunta, porque, assim, a gente quer tentar melhorar a experiência de tudo, né? Gastronomicamente falando, como eu te falei, o Edson, que é o embaixador máximo, o cara que entende e que é um puta cozinheiro. Então, eu só chamo ele de chefe. Eu não chamo ele de Edson, eu só chamo chefe. Eu falo, chefe, temos um problema. Porque o cara, eu sou apaixonado pela culinária dele. Mas então, assim, a parte gastronômica, o Edson é quem toca à frente. Ano passado, a gente teve o café, tinha lá o Yes Café, que é o nosso café parceiro que estava esse ano também. O Luiz, que é um cara próximo da gente, que é o dono do Yes Café, é um cara que a gente gosta muito, um cara que tem também muito esmero pelo produto dele. E a gente pretende sempre ter café lá, porque café é Minas Gerais, né? Então acho que não tem como a gente não ter isso, gerando experiência. Ano passado a gente teve, esse ano a gente tentou contato com queijo, barca de queijos. Ano passado a gente teve, esse ano, assim, por infortúnio do destino, a Luísa fechou a loja dela pouco antes do festival, por questões pessoais e tal, então a gente acabou não tendo, ela ia, mas acabou não tendo o queijo. Isso também eu acho que é muito importante ter o queijo de Minas lá, até para harmonização a gente quer muito ter esses queijos. Nossa, total. E aí ano passado tinha o Live Painting, esse ano com o Flash Tattoo, que deu super certo.
muito embora a gente tenha aí o problema do Lucas, né? E nós... Lucas acabou de comentar de novo aqui que ele saiu 4 pacotes de café, uma tatuagem do Iso e o fantasminha do Live Paint, do Flash Tattoo. Que demais! Ai, que delícia! Excelente. Isso é isso. Bom, finalizando aqui, infelizmente o papo tá tão gostoso. Ainda mais quando começou a falar de harmonização, já comecei a imaginar mil coisas, assim, tipo, centenas de cerveja com harmonização, nossa senhora. Bom, nosso quadro de harmonização musical, né, é o nosso quadro que a gente sempre finaliza os episódios. A gente sempre pede uma música ou um estilo de música, né, mais uma cerveja ou um estilo musical, assim, para você harmonizar. Tipo, você pensa, eu acho que essa cerveja aqui harmoniza com essa música ou com esse estilo, enfim. Aí a gente quer saber algumas indicações para você, para começar. E aí tem outras coisas que a gente... Outras harmonizações, assim, que a gente vai pedir também, mas... O que você harmonizaria, assim? O que você indicaria para as pessoas harmonizarem de cerveja e de música? Eu sou o cara da virtuosa, sabe? Eu sou o cara da complexidade, como eu falei para vocês. Eu acho que, assim, eu gosto de rock progressivo, porque eu entendo que é um tipo de rock extremamente complexo, e aí a minha banda predileta chama Dream Theater. Eu vou nos shows todos, desde que eu fiz 18 anos, eu fui em todos os shows no Brasil, inclusive fora do Brasil. Mas tem uma banda paralela deles que chama Liquid Tension Experiment. E eles têm uma música que chama Paradigm Shift, que é tipo mudança de paradigma, que eu sou alucinado, assim, eu acho uma música animal. E eu acho que isso, você escutar uma música dessa tomando uma His Barrel Aged super complexa, tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver. Já estamos aqui, já pirando já nas indicações que foram ótimas. Lindamente. Antes de Danielão subir o som, falar que, Dream Theater é uma das bandas do coração, né, cara? Tive a oportunidade de conhecer os caras e queria muito ter ouvido isso, né, ao vivo, né, o Liquid Tension, né? No Budokan parece que rola um trechinho de Paradigm Shift, eu não lembro o outro. Sei que tem 2 momentos de Liquid Tension no DVD do Dream Theater, Live at Budokan, vale muito a pena ver. Fiquei muito feliz dessa citação, cara. Então, porque Portnoy mora no coração, tal. Coisa maravilhosa. Apesar do Mandinho ser muito, muito agradável, educado, foi legal demais o contato. É uma recordação muito boa que eu tenho de ter falado com o Dream Theater na turnê do Dramatic Turn of Events aqui em BH. E o Jordan Rhodes foi um senhorzaço, cara. Que cara generoso. Então, abraço a todo mundo que curte esse som. Não sabia que o Thiagão curtia, não. Fiquei feliz aqui. Então, Danielão, sobe o som, que essa é da nossa praia. Depois dessa pauleira, não pauleira, né? Desse som maravilhoso e harmonizado, devidamente harmonizado,
A gente também pede uma indicação de lugares, assim, bons lugares para petiscar, para tomar umas, principalmente aí em BH. O que você indica, assim, para as pessoas darem aquela beliscadinha, assim, dar experimentada em algum rango gostoso, enfim, qual que é a sua sugestão? Esse ano, ano que vem eu vou propor uma parceria pro Chopp da Fábrica, tá? Porque o Chopp da Fábrica, tá? Depois do todo mundo foi. Todo mundo foi ao Chopp da Fábrica no fim de semana do ISO. A maioria das pessoas iam pro Chopp da Fábrica. Eu acho que o Chopp da Fábrica é uma baita expressão da comida mineira, tá? Tem mexido maravilhoso, tem tropeiro maravilhoso, tem um quibe lá que é muito bom. Eu fui lá e eu concordo com... Eu acho que o Chopp... Totalmente. Eu acho que o Chopp da Fábrica é isso. E na Pampulha tem ali a colaboração com o Go Growler, né? Ainda tá rolando. Né? Não tem mais, cara, acabou. Não tem mais, não? Mas tem chopp artesanal lá. Tem. A partir de maio, eles encerraram a parceria com a Go Growler. E, infelizmente, porque era ótimo, toda vez que eu ia ao Mineirão, eu passava lá antes. Mas, infelizmente, encerrou a parceria. Pô. Bom, e para finalizar, as últimas indications, quem que você, assim, você fala assim, olha, acho que essa pessoa aqui é ideal para poder rachar essa conta aqui com o pessoal do Labier aqui. Quem que você gostaria que a gente convidasse para dividir rachar essa conta aqui do nosso boteco? Pô, Marmelada, tem que ser meu sócio do festival, pô. O Edson, pô, não tem ninguém melhor para poder rachar essa conta do que ele, que é o cara que faz comigo, que trabalha comigo, que fez tudo comigo, que comprou a ideia comigo, que sei lá, não existe pessoa melhor para poder rachar essa conta do que ele. Não tem. Pô, maravilhoso. Anotados estavam falar de hard seltzer com o seu Edson em breve, então. Com certeza. Gosto. Bom, e chegando nas nossas considerações finais, deixa suas redes sociais do festival, enfim, conta um pouquinho assim o que você achou dessa experiência de dividir esse boteco com a gente aqui, de tomar uma cervejinha aí do lado daí, enquanto a gente toma do lado de cá. E é isso. O que você achou e suas redes? Pra galera seguir e acompanhar o ISO também. Agradeço demais o convite, Nanda, Gleison, assim, isso aqui é uma oportunidade de ouro pra gente, eu achei espetacular, vocês são ótimos anfitriões, sem falsas modéstias, assim, acho que vocês conduziram super bem. Não é fácil produzir conteúdo, tá? Eu falo isso como um produtor de conteúdo do festival, da página do festival, acho que não é fácil mesmo produzir conteúdo, especialmente no Brasil. Que a gente tem muita gente produzindo conteúdo de baixa qualidade, né, que é o que mais bomba. Então, a primeira coisa é parabenizar vocês. As redes sociais, eu sou uma pessoa ainda discreta nas redes sociais como pessoa física, então meu perfil é thiagogarcia.bh, mas é bem discreto, não sou uma pessoa muito ativa, mas eu fiz meu alter ego no Festival ISO, assim, eu sou mais presente lá na página do festival do que na minha própria página pessoal. Então, quem quiser me acompanhar, com certeza vai ver minhas viagens cervejeiras na página do Festival ISO, os lugares que eu vou pelo Festival ISO, porque eu quis transformar aquilo em mostrar para as pessoas o que a curadoria exige, né? Que é a atualização, são os bottle shares, que são as viagens, que são os estudos. Então, festival.iso, né? Que é o nosso perfil no Instagram. E é isso, festival.iso e thiagogarcia.bh, mas bem mais presente na página do festival. Você falou de atualizar o Instagram do festival com você trazer suas experiências e compartilhar suas experiências para que outras pessoas tenham boas experiências. É exatamente isso, né? É um negócio que é um ciclo que acaba se encerrando muito bem, assim. E parabéns pelo projeto. Gostaria de agradecer também demais pelo papo. Já tô dando as minhas considerações, atravessei aqui o Gleicinho, mas adorei saber muito mais da história, do seu propósito de trazer todas essas experiências, assim, eu de longe, a gente até, o Gleison, o pessoal, todos os apoiadores do Labier que estiveram lá, eu até falei, eu estive em pensamento, em espírito, eu não pude ir dessa vez, mas no próximo já estou me organizando aqui para poder ir
Já faz muito tempo já que eu estou a fim de conhecer o Festival ISO. Então, e saber dessa história, assim, me deu muito mais vontade de ter essas experiências. E obrigada demais por ter aceitado o nosso convite. Na correria do dia a dia, achou um tempinho para falar com a gente. E, pô, obrigada demais. E é isso. Gleicinho, bora lá. Ô, gente, pô, só agradecer mesmo ao Thiagão e parabenizar pelo festival. A gente tentou aqui nesse podcast dar uma destrinchada um pouco mais no festival, né, pra galera sair dessas barreiras iniciais aí, das críticas iniciais, essas coisas todas. Cara, se joga. Parabéns você que chegou até o final desse episódio, porque você tá a fim de aprender mais, né? De sair enfim, da leitura rasa para entender um pouco mais sobre a dinâmica das coisas. Como a gente falou no início, eu fecho com a mesma palavra, diversidade, tem espaço para todo mundo. Eu acho que cada um vai poder transitar sobre o consumo cervejeiro da melhor maneira que der, né, cara? As possibilidades deixarem, mas saiba que é o universo que você pode aprender muito se você fizer leituras, né, bacanas e tal, levar ler o festival, no caso aqui, quando a gente falando do Festival ISO hoje, de uma maneira muito legal. Então, pô, parabéns, Thiago, Edson, toda a equipe do ISO, todo mundo que tá por trás, né, cara? As famílias, todo mundo envolvido, porque é um trampo muito grande e tem retorno. Eu estive nas 2 edições, trabalhei na primeira edição, estive agora na segunda curtindo lá, produzindo conteúdo também. Tem um vídeo nosso aí na página do ISO também, collab com o LabR Hopcast, que eu tentei trazer um pouquinho da visão do espectador, do público. E é isso. Isso é isso, cara. Ansiedade. Domar a ansiedade. Essa é isso. Faz uma listinha, se prepara, bebe água. Porque você vai ter uma experiência muito legal. Então, obrigado a todo mundo que chegou aqui. Obrigado ao Thiago. Estendo meus agradecimentos a Edson, a todo mundo. Quem estiver ouvindo aí, siga a gente em @LabRHopcast. Apoie esse podcast em apoia.se/LabRHopcast. É através daí que a gente mantém esse projeto no ar, levando experiências pra galera, levando conteúdo bom. E é isso. Eu fiquei muito feliz, já tô na abstinência ISO aqui já. Eu vou na Octopus tomar alguma coisa que tava espetada lá ainda. Mas isso é isso, né, cara? Recordação também é isso é legal. Os copinhos voltaram pra casa inteiro, né? Isso aí, já boa. tá um slogan, né? O isso é ISO Então, enchi o saco pra essa hashtag pegar. Então, você que tá ouvindo isso aí, compartilha essa hashtag, isso é ISO. Ano que vem eu vou estar lá te enchendo. Valeu, galera. Obrigado demais, vocês são ótimos. Valeu, beijo, gente, pra todo mundo e até o próximo episódio. Forte abraço, beijo pra vocês e salva por favor, né, Dalfig? Nos vemos no All Beers. Isso é amor. Isso LabR Hopcast é um oferecimento Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.